na sala, mas já deu tudo certo, tá bom? Com relação a hoje, a aula de hoje, a gente vai falar sobre eletrocardiograma, né? Então, de antemão, aviso para vocês, o tema da aula é noções básicas, certo? Esse tema vocês vão revê-lo várias vezes em diferentes tipos de disciplinas, né? Então, eletrocardiograma é um exame que, pela simplicidade, pelo amontoado de informações que ele dá para vocês, ele vai ser um exame que, basicamente, vocês vão usá-lo num amplo espectro de manifestações clínicas e de situações clínicas também. Então, professor, então quer dizer que um eletrocardiograma, eu posso avaliar potássio por eletrocardiograma? Pode. Professor, no infarto nem se fala, né, pessoal? Então quer dizer que eu posso ver sinais de sobrecarga, de aumento de câmara cardíaca pela... Pode. Eu posso ver, professor, então, uma manifestação de hipertireoidismo ou uma manifestação de uma hipertensão intracraniana num paciente pelo eletrocardiograma? Pode. Então, é um exame que deu para perceber que a aplicabilidade dele é bem vasta. Como ele é não invasivo, melhor ainda, não tem risco, nunca vi alguém morrendo de um eletrocardiograma, né? Então é outro ponto super positivo. Então vocês vão revê-lo várias vezes. Creio que vocês já devem ter visto em fisiologia médica, já na parte de eletrofisiologia do coração, né? Agora aqui a gente começa a interpretar um eletrocardiograma, tá bom, pessoal? Então, é óbvio que, como eu falei para vocês, a gente vai ver noções básicas. Então, infelizmente, acho muito improvável, né, que saindo dessa aula, professor, eu estou me sentindo mal. Por quê? Porque eu não estou conseguindo dar um diagnóstico de um ataque arritmia com reentrada nodal pelo eletrocardiograma, pessoal. Não é o intuito dessa aula. Até eu, quando eu vejo esses colegas discutindo e tudo, fica legal tudo, mas existe um mundo de avaliação para o eletrocardiograma, tá bom? Então, vamos lá, né? Alguns aspectos históricos, né? Essa é uma das poucas aulas em que esses slides, que geralmente o estudante só passa para trás, lá na frente faz sentido, né? Tudo começou, pessoal, em 1791, né? Quando o italiano Luigi Galvani, né? Naquela época eles eram tudo, né? Filósofo, botânico, anatomista, fisiologista, médico, químico. O que ele percebeu? Acho que, eu não sei, né? Porque hoje acho que é proibido essas práticas. Na minha época, não. A gente ainda cortava as pernas das ranzinhas, traqueostomizava cachorro para ficar ventilando eles, estudando fisiologia pulmonar. Mas o que ele percebeu? Ele pegava, né, membros inferiores de rãs, né, disseccionava, tirava, né, tirava toda que elas, ele disseccionava elas e fazia a lesão total da medula das rãs, né. E o que ele observava? Que quando ele colocava um estímulo elétrico nessa musculatura, ele observava uma movimentação desses músculos. Ele achava, naquela época, dentro da luz da compreensão dele, né, que era a eletricidade que movia o músculo. Né? De certa forma, ele não estava de todo errado. Na verdade, a gente tem alterações de descargas, né, que a gente vai ver, que gera diferenciais de voltagem, que isso vai estimular o músculo e, por sua vez, a contração do músculo é que gera o que a gente vê como movimento, como contração. Pois bem, ficou meio que no esquecimento, né? Em 1820, Hans Oersted, né, ele notou que ele podia ver essas pequenas mudanças de corrente elétricas que eram desencadeadas pela atividade muscular por meio de movimentos de uma agulha. Mas quem fez o primeiro registro dessa movimentação em um traçado de papel foi o Jonas Lippmann, né? Que ele fez, era o eletrômetro de Lippmann, né? E o que ele pegava? Ele fazia esse mesmo experimento, ele colocava eletrodos distribuídos na musculatura, né, de animais, né? Ele colocava um pêndulo, esse pêndulo que era misturado tinha uma mistura de sais, né? De ácido com base, isso gerava uma corrente elétrica oriundo da musculatura, do estímulo elétrico dos músculos, e a movimentação desse pêndulo traçava no papel um traçado. Aqui a gente pode dizer que é o registro pré-histórico de um eletrocardiograma. Eu não vou nem dizer eletrocardiograma, porque afinal de contas ele não necessariamente media músculo cardíaco, mas ali ele estava fazendo uma representação elétrica no papel da atividade elétrica do músculo. Em 1887 foi que August Wöhler, né, ele criou o primeiro aparelho de eletrocardiograma, né?
Ele usava esse eletrômetro capilar, aquele princípio de Lippmann, colocava eletrodo no peito de voluntários, né? E ele observava que isso gerava um traçado eletrocardiográfico característico. Aí sim, é o primeiro registro eletrocardiográfico em humanos, né, que a gente tem notícia e documentado nos anais médicos científicos. Esse cidadão aqui, né, que é William Einthoven, né, guardem bem esse nome. Nós vamos falar dele mais à frente e vocês vão ver que, de forma muito primitiva, muitos dos princípios que a gente tem hoje no eletrocardiograma é oriundo dos estudos pioneiros desse cidadão aqui. O que ele coloca? O que ele faz a sacada dele? Ele pensou, pronto, então quer dizer que se eu colocar no peito de voluntários, eu vou ter um traçado elétrico. Mas espera aí, é o mesmo traçado se eu colocar no peito de uma pessoa que tem história de dispneia, edema de membros inferiores? É o mesmo traçado se eu colocar no peito de uma pessoa que está com história de dor no peito? Então, ele correlacionava o eletrocardiograma com os achados clínicos do paciente. Então, ele foi quem lançou as bases, né, e até as derivações que a gente usa até hoje. Quem lançou foi William Einthoven, em 1901. Olha como era o eletrocardiograma dele, e gravem bem essa imagem aqui, pessoal, porque ela vai fazer sentido mais à frente. Ele tinha 3 baldes de solução salina, né? Ele colocava uma solução salina qualquer, né? Cloreto de sódio, bem uma solução hipersalina, né? Cloreto de sódio a 3%, salgadão, né? Ele colocava os braços dele em 2 baldes e colocava a perna em um balde, e um dos pés dele, que era o pé direito, ele colocava descalço esse pé no chão. Ali ele fazia com o pé dele o que a gente chama de um aterramento, né? E os outros 3 funcionavam como eletrodos. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas se a gente fazer uma disposição desses baldes aqui com as extremidades, é como se estivesse formando um triângulo. Concordam comigo? Professor, por que o senhor está falando isso? Não se preocupem. Em slides mais à frente vai fazer todo sentido para vocês, né? Isso daqui, ele colocava eletrodos no peito dele e saía um traçado super moderno, super prático, dá para a gente levar no bolso para qualquer lugar esse eletrocardiograma aqui, né? Mas isso daqui era uma representação bem primitiva do eletrocardiograma. E ele foi que teve essa sacada, né? Em 1938, pessoal, a American Heart Association, com a Sociedade da Grã-Bretanha, né, eles padronizaram as derivações precordiais de V1 a V6, que a gente vai falar mais à frente, né? Coulson e Johnson, né, em 1935, as derivações VR, VL e VR, né? E Goldberg, esse cidadão, ele até hoje tem um livro, né, que é Eletrocardiograma Médico, é um livro bem complexo para quem quiser ler sobre, se aprofundar mais no tema eletrocardiograma, né? Até hoje, acho que está na 7ª ou na 8ª edição, esse livro aqui dele, né? Ele publicou, fez um trabalho descrevendo as derivações AVR, AVL e AVR. Essas derivações aqui, pessoal, é nada mais, nada menos do que como é a disposição dos eletrodos e o que a gente vai enxergar no coração do paciente, né? Então, aqueles eletrodos, na hora que vai fazer o eletrocardiograma, a forma com que eles são dispostos ao longo do peito do paciente, eles seguem uma padronização internacionalmente aceita. Então, o achado que eu tenho no eletrocardiograma, que a gente viu lá no HUT, hoje com a turma da manhã, que já viu o eletrocardiograma, né? Ele é descrito, ele é para ser padronizado. Se for mesmo no paciente, ele for fazer esse eletrocardiograma na China, é para, teoricamente, os médicos terem as mesmas informações pela padronização internacional desses eletrodos. Antes de partir para esse negócio de derivação, padronização, distribuição de eletrodos, eletrocardiograma é tridimensional, o que eu estou vendo no eletrocardiograma? Vamos por partes, né? Então, o que o eletrocardiograma ele me diz, pessoal? Ele é nada mais, nada menos do que um registro das diferenças de potenciais elétricos entre eletrodos que são colocados na superfície corporal, né, levando em consideração a padronização, né? Essa atividade elétrica que é produzida pelo coração, eu vou falar atividade elétrica que fica mais fácil o entendimento, porque toda hora eu ficar falando diferencial de voltagem, diferencial de potencial elétrico, quem tem essa atividade elétrica que é gerada pelo coração, ela é amplificada, né, por esses eletrodos, ela é filtrada e ela vai ser registrada por um aparelho, que é o eletrocardiógrafo.
Então, o que eu estou vendo no traçado do eletrocardiograma é nada mais, nada menos do que a atividade elétrica do coração. Ponto importante, pessoal. Eletrocardiograma, ele só faz sentido à luz de achados e de uma história da doença atual. Então, sempre correlacionar o eletrocardiograma com a história do seu paciente. Isso quer dizer que pessoas doentes podem ter eletrocardiograma normal, enquanto pessoas saudáveis podem ter eletrocardiogramas alterados. A verdade é, o eletrocardiograma alterado numa pessoa saudável não tem significância nenhuma. Mas um eletrocardiograma normal numa pessoa doente, isso precisa de investigação a mais. Deu para entender, pessoal, que a gente pode ter uma alteração, um supra de ST, né? Tem até critério, que a gente vai falar a respeito disso, né? No eletrocardiograma de mulheres e de homens acima de 45 anos de idade. Ah, professor, então quer dizer que se eu ver em V2 e V3 um supra de ST com tais características, numa pessoa saudável, ele não tem importância nenhuma? Sim, ele não vai ter importância clínica nenhuma. Você vai fingir que nunca nem existiu aquele achado ali no eletrocardiograma. Tá bom? Então, sempre correlacionar, né? Porque a gente, às vezes, cai em algumas armadilhas. E hoje, os eletrocardiogramas, eles mudaram muito ao longo do tempo, né? Aqui, pessoal, deixa eu só tirar essa aqui, botar aqui no cantinho aqui, por enquanto, né? A gente vai ver, pessoal, que o eletrocardiograma são vários que tem disponíveis no mercado, né? Você tem aparelhos de eletrocardiograma portáteis, né? Que você investe pouco. Ele faz o traçado por Bluetooth, manda para o celular de vocês, vocês conseguem ver na tela do celular o eletrocardiograma do paciente. Ele vem com os eletrodozinhos. Nesse valor, pessoal, eu já vi um ao vivo e a cores. Eu não vou mentir, ele é bem vagabundinho os eletrodos que vem. Acho que se for 5, 6 vezes usando, eles já vão embora, né? Mas você coloca os eletrodos, né? Ele intercepta por Bluetooth esses eletrodozinhos e você tem você vê no registro de celular. Ele não usa nem papel isso daqui. Oi? Para a prática, assim, para a questão de estudo é legal, só que ele tem um problema, ele dá muita interferência. Eu achei o materialzinho bem vagabundinho, entendeu? Mas, assim, para quem está aprendendo ali, é um negócio fantástico. Agora, pelo contrário, é como eu digo, saúde e o céu é o limite do investimento, né? Quem quer dispor, hoje a gente tem aparelhos que vão 20, 30 mil brincando, né? Tem aparelhos, pessoal, por exemplo, esse daqui é um eletrocardiograma, né, interpretativo digital, né? O que quer dizer? Que ele te interpreta os achados que tem ali. E às vezes a gente cai em muitas armadilhas, quando tem aqueles possíveis diagnósticos, fibrilação atrial, flutter atrial, supra de ST em V2 e V3, a gente vai lá e vai na ânsia, opa, tá aqui o problema do paciente. E, na verdade, aquilo ali não tem nada, às vezes pode ser um artefato, né? Mas hoje você tem no mercado eletrocardiógrafos que eles já dão até a interpretação do possível achado da alteração naquele eletrocardiograma. É um dado a mais, eu concordo. Melhor quando não tem nada, né? É um dado a mais, certo? Mas tudo é o que vocês querem investir. É um procedimento que ele é relativamente simples, né? É barato. Então, isso não deixa de ser mentira. Então, tal que acho que o SUS paga menos de R$1 pela interpretação de eletrocardiograma, né? Então, é um procedimento bem barato. Ele é não invasivo. É outro grande ponto importante dele. Você não precisa fazer nenhuma cirurgia, você não precisa ter nenhum eletrodo introduzido dentro do paciente. Tipo aquele procedimento que a gente viu do estudo eletrofisiológico, que o arritmologista vai lá com um eletrodo dentro do coração do paciente para ver as zonas de... Usa o princípio de eletrocardiograma, mas é um procedimento extremamente invasivo. Aqui não, você não precisa fazer nada com o paciente, né? E é um procedimento de relativa fácil execução, né? Então, percebam que ele tem muitas vantagens, né, pessoal? É barato, não tem risco para o paciente e dá um amontoado de informação. É por isso que é um procedimento e um exame complementar, que a gente tem uma aula só dela hoje, só desse exame complementar. E vocês vão ver isso
Clínica cardiológica, quando estiver pagando cirurgia, quando estiver pagando emergência, quando estiver pagando medicina intensiva, vocês vão ver demais sobre eletrocardiograma. Ah, professor, então quer dizer que quando eu estiver pagando nefrologia, eu vou ver eletrocardiograma? Vai, pessoal. É importante vocês saberem quais são os sinais de hiperpotassemia, porque lá vocês vão ver quais são os sinais de hiperpotassemia, como é a descrição de uma onda T num paciente hiperpotassêmico. A gente vai ver o que é a onda T normal, mas como é a alteração dela num paciente com hiperpotassemia sintomática? Aí vocês vão ver lá na nefrologia qual é a alteração no eletrocardiograma. Hoje é só as bases para vocês interpretarem esse eletro. Né? Então, pessoal, aplicações do eletrocardiograma. Né? Creio que uma das que mais assim, popularizou, né? E é bem importante, diga-se de passagem, esse é um exame complementar que, na maioria dos fluxogramas, quando a gente vai ver fluxograma de manejo de paciente com síndrome coronariana aguda, fluxograma de investigação de dor torácica, é um exame que ele deve ser feito em pelo menos 10 minutos do paciente chegar com a história de dor. Então, o eletrocardiograma já é para ter rodado lá e você já está interpretando ele. Então, um dos grandes usos dele é a isquemia miocárdica e infarto. Tá certo? Alterações de sobrecarga. Então, pacientes com disfunção sistólica, né? Ou pacientes que o coração passou por um processo de remodelamento, seja hipertrofia, né? A musculatura hipertrofiou, ou seja por aumento de câmaras, né? Esse é um exame que tem achados, a gente vai ver alguns achados característicos para dizer, opa, então esse paciente aqui ele tem achados de sobrecarga de ventrículo direito, ou esse paciente tem achados eletrocardiográficos de sobrecarga de ventrículo esquerdo, que são os critérios de Sokolov, os critérios de Lyon, a gente vai falar a respeito deles mais para frente, né? Outro grande uso do eletrocardiograma são as arritmias, né? Aqui eu faço uma ressalva. Eletrocardiograma, pessoal, ele é um exame de momento. Ele é uma fotografia que você bateu ali do paciente. Né? Então, um paciente que chega com queixa, doutor, eu estou aqui porque há umas 3 horas atrás eu tive uma palpitação estranha, eu desmaiei, minha esposa me acordou, eu estava no banheiro, minha esposa me acordou e eu vim para cá. E você faz o eletrocardiograma dele e vem normal o eletrocardiograma. Significa que esse paciente não tem nada? Não, significa que você pode só ter feito o eletrocardiograma no momento em que o paciente não estava manifestando a arritmia dele. Aí existem outros exames para isso, mas o que eu quero lembrar para vocês é que o eletrocardiograma é um exame de momento. Às vezes ele reflete o momento do paciente. Pode ser que o paciente chegou, o paciente está tendo uma angina estável. O eletrocardiograma dele está normal. Opa, aí você vai fazer um teste de esforço para ele. Vamos botar os eletrodos nele, vamos botar para ele correr na rampa. Quando ele está correndo na rampa, o eletrocardiograma dele altera. Ali é o momento que foi registrada aquela alteração. Então, muito cuidado na hora que a gente for interpretar um eletrocardiograma, porque ele representa meramente um momento do paciente. Então, existe, e o melhor de tudo, pessoal, que na investigação, né, e no estudo das arritmias, o que acontece, né? A gente tem uma série de achados, que a gente vai ver mais à frente, e vai discutindo quando a gente estiver falando sobre essa semiologia específica, né? Eu sei dizer, opa, então quer dizer, doutor, que eu estou diante de uma arritmia supraventricular, eu estou diante de uma arritmia ventricular, eu estou diante de uma arritmia átrio-ventricular. Então, o problema está na transição entre o átrio e o ventrículo, um bloqueio átrio-ventricular. Assim, tudo eu tenho achado no eletrocardiograma para me dizer isso. Outro grande ponto, efeitos de medicamentos. Então, lembra daquela aula que a gente falou sobre exames complementares? Que um dos usos da angio-CT de coronária era para a gente estudar a coronária do paciente, aquele paciente com ponte miocárdica, a gente dava beta-bloqueador para ele. Como eu vou saber se o beta-bloqueador está surtindo o efeito dele? Um é no meu exame físico, né, fazendo os sinais vitais dele, outro é pelo eletrocardiograma. Ah, então realmente esse paciente saiu de uma frequência de 90, 80 e está agora fechando uma frequência cardíaca de 60, 70 batimentos por minuto. Está ótimo. Então, aqui é um dos usos do eletrocardiograma. Alterações eletrolíticas, então como o potássio.
Alterações de magnésio. Existe uma arritmia, né, que é a arritmia ventricular, que é o torsade de Pohan, que a gente vai falar dela, né, lá para frente, quando a gente vai falando de taquiarritmias ventriculares, né, que é um distúrbio que muitas vezes ele é ocasionado por deficiência de magnésio. Então, o paciente, ele chega com essa arritmia, é uma arritmia, pode degringolar para um ritmo fatal. Você vê essa arritmia no eletrocardiograma, os traçados característicos dela. Tratamento, você vai lá e faz sulfato de magnésio no paciente. Ele para de fazer a arritmia. Então, alterações eletrolíticas é outro uso de eletrocardiograma. Funcionamento de marcapassos mecânicos. Então, beleza, o paciente ele tinha um BAVT, um bloqueio atrioventricular total, né? Então, com indicação de marcapasso. Ou era um paciente que fez uma TV sustentada e teve uma morte súbita abortada. Então, ele chegou a parar, reanimaram ele, fizeram o que aconteceram nele, tinha indicação de marcapasso, na verdade é um outro, né, que é o ressincronizador, mas vamos ficar hoje só no marcapasso. Eu coloco o marcapasso nele, né? Como é que eu vou saber se esse marcapasso está fazendo esse coração funcionar adequadamente? Na demanda que eu estou querendo que ele funcione, por meio do eletrocardiograma. Vão ter alterações no eletrocardiograma, que são as espículas do marcapasso, que eu vejo ele entrando em atividade e todo o complexo de onda funcionando. Ou seja, quem está demandando para aquele coração é o marcapasso. Ele está dizendo, funcione desse jeito, nessa frequência, que a gente setou no aparelho. Então, como é que eu vejo isso? Por meio do marcapasso. Isso daqui, pessoal, é um uso que eu lanço mão demais, né? Monitorização. Então, algumas doenças, pela criticidade e pela repercussão que elas podem ter se não tiver nenhum tipo de atuação, né? Então, um paciente em pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio, ele tem grande probabilidade de fazer arritmia, tem grande probabilidade de fazer... Então, eu preciso monitorizar ele, os eletrodos eles ficam dispostos no peito dele, constantemente eu fico vendo em tempo real o traçado do eletrocardiograma dele. Porque se ele fizer uma fibrilação atrial, eu não vou esperar fazer um eletrocardiograma, fazer não sei o quê, isso. Não, eu já vejo em tempo real, já atuo em tempo real. Então, é outro grande uso do eletrocardiograma, é a monitorização de pacientes de forma contínua, tá bom? É claro que podem ter outros N usos do eletrocardiograma, mas eu trouxe para vocês os principais, tá bom? Fazendo uma pequena retomada, né? Sobre lembra que eu falei para vocês, pessoal, vamos ler o capítulo de eletrofisiologia cardíaca do Guyton. Hoje a gente vai precisar muito dessas informações, né? Quem leu, beleza, quem não leu, pode ler, né? Depois. Mas o que vai acontecer de forma extremamente simplória, né? A gente vai ter o nó sinatrial. O nó sinatrial é um conjunto de células, né? Que eles vão ter a capacidade de se estimular, né? E esse estímulo, ele vai ser conduzido por meio de diferentes feixes de Bachmann, feixes internodais, né, ao longo dos átrios. Esse estímulo, ele vai sofrer um processo de lentificação no nó atrioventricular, porque caso vocês, quem leu, né, o capítulo de eletrofisiologia e fisiologia do coração, né, percebeu que o coração ele é esperto, né? Ele não se contrai átrio e ventrículo ao mesmo tempo. Porque se isso acontecer, a gente perde muita eficiência. Porque o coração ele tem uma fase de contração e tem uma fase de relaxamento. Diga-se passagem, é na fase de relaxamento que existe o maior preenchimento do coração com sangue. Então, o que vai acontecer com esse estímulo? Esse estímulo ele é lentificado no nó atrioventricular. Porque eu quero primeiro a contração dos átrios, os ventrículos estão se preparando, depois que esse estímulo ele é lentificado no nó atrioventricular, ele vai por meio do ramo esquerdo e ramo direito, e fibras de Bach, entre outros diferentes tipos de fibras e tratos nervosos, ele é distribuído ao longo dos ventrículos. O que o eletrocardiograma vê, essas alterações bem aqui em tempo real. A onda P, eu vejo na dinâmica de funcionamento do eletrofisiológica do coração nos átrios. O complexo, o espaço PS, essa lentificação no nó atrioventricular, e o complexo QRS, a atividade elétrica ao longo dos ventrículos, que a gente vai falar mais à frente, né? Então, vamos lá. Voltando lá ao Einthoven, né? Os eletrodos, pessoal, a gente vai ter eletrodos
para a gente gerar esse traçado eletrocardiográfico, né, tem que gerar um diferencial de potencial, né, de voltagem. Esse diferencial de potencial de voltagem ele tem que ser interceptado por alguém, que são pelos eletrodos que a gente coloca ao longo do paciente. Então, isso é padronização, pessoal. Né? Chegaram num consenso, todo mundo, a sociedade do Brasil, a sociedade norte-americana, se reuniram. Vamos fazer um consenso, para que todo mundo faça um negócio igual. Né? Então, o consenso a gente vai ter um eletrodo amarelo, né? Esse eletrodo amarelo, ele vai ser posicionado no braço esquerdo, né? LED left. O eletrodo vermelho, ele vai ficar no braço direito. Eu vou ter um eletrodo verde, que vai ficar no pé esquerdo, e vou ter um eletrodo negro, que vai ficar na perna direita. Então, essa é a padronização da distribuição dos eletrodos periféricos, né? Então, a gente evita proeminência óssea quando vai colocar esses eletrodos, né? E esse daqui que fica na perna direita, ele representa o ponto neutro da distribuição dos eletrodos periféricos. Professor, peraí, mas e se eu tiver lidando com a situação que é um vasculopata no pós-operatório de uma amputação de membro inferior direito? Realmente, um vasculopata ele tem todo fator de risco para infartar no pós-operatório, né? Então, ele precisou amputar. Você vai colocar no coto do membro, né, ou no local mais próximo do coto, tá certo, pessoal? Na região mais próxima do tronco, tá bom? Se tiver um coto, você bota lá pode colocar no local amputado, viu? Pode botar no coto, ou se não tiver como, professor, e se precisou partir por uma desarticulação? Não sei, o paciente teve uma fasciite necrotizante, a infecção foi comer na face dela e precisou desarticular. Subir, tirou a perna, desarticulou lá na articulação do fêmur com a bacia dela. Aí você vai colocar lá no tronco, tá bom? Próximo ao local que foi acometido. Deu para entender, pessoal? Espera aí, mas isso o senhor falou só dos eletrodos de distribuição periférica. E aqueles que colocam ao longo do peito do paciente? Esse daqui, pessoal, vão ser os eletrodos precordiais. Os eletrodos precordiais, eles são distribuídos de V1 a V6. Professor, mas só existe esse? Não, existem outras derivações precordiais, né? Existe até derivação dorsal, mas isso daqui, pessoal, é pouca aplicabilidade na nossa prática, né? Então, os eletrodos precordiais, eles são 6, né? E vão ser distribuídos na região frontal, né? E lateral do paciente, né? Então, como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ter V1, né? Que vai ser no quarto espaço intercostal, né, na margem direita do externo. Vou ter V2, que é no quarto espaço intercostal, né, da margem esquerda do externo. O V3, pessoal, ele vai ficar no meio caminho entre V2 e V4. De V4 até V6, né, até V5, né, eles vão ficar ao longo do quinto espaço intercostal, né? E V6, pessoal, ele vai ficar na linha axilar média, né? Então, é distribuído esses eletrodos aqui. Professor, e por que existe essa distribuição de eletrodos? É para o paciente ficar nessa situação aqui de monitorização antes de fazer o eletrocardiograma. É porque cada eletrodo desse, pessoal, a distribuição dele, ele vai me gerar uma derivação. Já a gente vai falar a respeito de derivação, e vocês vão ver a importância de uma derivação, né? Então, é mais ou menos dessa forma que o paciente ele vai ser disposto. Ele fica numa superfície lisa, deve-se evitar, deve-se não, é mandatório você pedir para ele tirar relógio, pedir para gerar esses aparelhos elétricos, celular, tudo que possa gerar interferência, né, no exame de vocês. Ele tem que tirar esses aparelhos, né, e aí vocês vão colocá-lo à disposição desses eletrodos, né. Eletrodo vermelho, eletrodo esquerdo, eletrodo verde, eletrodo negro e as derivações de V1, os eletrodos que vão ficando precordiais de V1 até V6, tá bom? E aí, paciente deitado, é feito o exame. E aí a gente começa a imprimir o traçado eletrocardiográfico dele. Pessoal, eu não sei se vocês já olharam um eletrocardiograma antes, né? Mas a gente vê uma série de ondinhas, né, no eletrocardiograma.
E às vezes, poxa, essa é diferente dessa, essa aqui é diferente daquela, que é diferente daquela. É aí onde brilha a noção de derivação. O que é derivação, pessoal? O coração, ele é uma estrutura que ele é tridimensional. Concordam comigo? E a gente está tentando representá-la numa superfície bidimensional. E aí a gente vai ter um problema. As derivações, elas tentam avaliar diferentes ângulos do coração. É mais ou menos o princípio dessa figura aqui. Aqui a gente tem o mesmo homem que tirou a mesma foto. Aqui é o mesmo homem, ele está na mesma pose. Só que ele tirou em ângulos diferentes. Ângulo pela parte de trás, ângulo pela parte lateral, ângulo pela parte frontal, ângulo meio parte lateral inclinado, né? Então, percebam que aqui a gente tem a mesma pessoa na mesma pose. A única coisa que foi feita aqui foi tirada a foto em angulações diferentes. Professor, então quer dizer que aquele traçado elétrico do coração, que eu vejo ele desenhado de várias formas no eletrocardiograma, é mais ou menos esse princípio aqui, pessoal. Eu só estou registrando a atividade elétrica do coração e olhando ela de perspectivas diferentes. É por isso que eu distribuo aquelas derivações ao longo do paciente. Porque isso aqueles eletrodos ao longo do paciente. Os eletrodos periféricos e os eletrodos precordiais. Porque aquilo vai me gerar derivações, que é de onde eu estou vendo a atividade elétrica. Ah, professor, então quer dizer que é por isso que um paciente, quando o médico diz, olha, esse paciente aqui, ele fez que foi o paciente de hoje de manhã, ele fez um supra de ST nas derivações de V1, na verdade pegou V2, V3, V4, V5 e V6. Ah, professor, é por isso que vocês dizem que esse infarto ele provavelmente aconteceu em parede anterior. Então, a coronária que estava acometendo esse coração dele é o lado esquerdo do coração dele. É por isso, pessoal. É porque eu vi que a alteração do eletrocardiograma dele aconteceu nas derivações que estão enxergando o lado esquerdo do coração dele. É por isso que é importante derivações. Ah, então quer dizer, e muda tratamento. Porque derivação tem essa importância por isso, né? Porque um paciente com infarto de VD, de ventrículo direito, lado direito, eu trato de uma forma. De lado esquerdo, eu trato de outra forma. E se eu tratar o de lado esquerdo da forma que eu trato do lado direito, muito provavelmente você vai matar o paciente. Tá certo? Então, aqui é a representação de um vetor, né? Então, o coração são várias atividades. É uma atividade elétrica. Eu estou tentando visualizá-la isso sobre ângulos diferentes. Eu estou tentando representar a tridimensionalidade do coração numa estrutura bidimensional. Né? Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, as derivações distribuídas ao longo do tronco do paciente. Aqui a mesma atividade elétrica em V1, V2, V3, V4, V5 e V6. O que está acontecendo aqui? Eu só estou vendo ela de formas diferentes. Está dando para entender, pessoal, o princípio de derivação? Ok, então vamos partir mais para frente, que mais informações vêm por aí, né? Então, as derivações, a gente vai ter as derivações periféricas unipolares, né, que é a VR, a VL e a VF, e as bipolares, que é D1, D2 e D3. Né? E aí, de onde é D1? Ela vem de onde? É do braço direito para o braço esquerdo. D2, do braço direito para o pé esquerdo. D3, do braço esquerdo para o pé esquerdo. Então, cada forma que eu distribuo uma derivação, eu vejo o coração de uma angulação diferente. Aí é mais ou menos, esse é o resumo de tudo que eu estou falando para vocês. Ó. Parede anterior, as derivações que eu vou conseguir melhor visualizar, V1 até V6. Mas em região apical, V5 e V6, é a melhor ver. Alterações de região apical. Parede lateral alta, D1 a VL. Parede inferior, D2, D3 a VF. Ventrículo direito, V3R, V4R. Infarto posterior, V1, V2, V7 e V8. Cada região ela é irrigada por uma coronária específica para aquela região. Ah, professor, então é por... Oi? São outras derivações, pessoal, que a gente não vai usá-la na prática clínica, porque existe... Peraí, não entendi. Sim, é porque, deixa eu só falar, o colega perguntou, professor, e V7 e V8 são outras derivações. Na verdade, a gente tem
várias derivações descritas na literatura médica. Não, eu quero me dedicar e eu quero estudar região de aurícula de coração. Eu quero vir aqui, eu vou descrever, essa derivação aqui, eu vou fazer um estudo eletrofisiológico, quando eu altero, vai funcionando o eletro. Aí que pode descrever essa derivação. Então, existem várias derivações, pessoal. Na verdade, existe V9, V12, existem derivações posteriores, que tu bota os eletrodos no dorso do paciente, né? Cada uma tem uma aplicabilidade clínica, mas na prática, as mais importantes são essas que eu falei, que dão as 12, quando a gente vai somar tudo, vão dar o que a gente chama de eletrocardiograma de 12 derivações, tá certo? Que é D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF e V1 até V6, tá certo? São as 12, mas existem N outras derivações, pessoal. Tudo depende de quem estudou, o que ela tenta ver. Se você quiser descrever uma derivação lá para frente, pode ficar à vontade. Não, eu acho que tem um problema quando dá em aurícula de coração, essas derivações não são muito boas, eu quero descrever uma derivação específica para isso. Pode fazer essa descrição na literatura, tá bom? Mas só para vocês entenderem que não existem essas derivações que eu estou falando para vocês. Existem N outras derivações. Existem derivações que a gente coloca do lado contrário do paciente, né, que são descritas na literatura, mas com pouca aplicabilidade clínica, tá certo? Porque a maioria dos achados patológicos, né, eles são descritos nessas 12 derivações que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, cuidado no posicionamento dos eletrodos, né? As extremidades e o tórax têm de estar descoberto, pessoal, né? Então, mulher é outro ponto, né? Na hora que vai fazer o eletrocardiograma, né? Então, tem de estar descoberto, porque às vezes pode ter interferência, a alça de metal do sutiã, ela pode gerar interferência na interpretação do eletrocardiograma, né? Sempre a gente tem de garantir o pudor do paciente. Então, vai fazer, coloca o papel lá em cima uma toalha em cima. Na hora que for fazer, tem que descobrir para que o eletrocardiograma não tenha interferência, né? Avaliar pelos corporais, porque às vezes o eletrodo pode ficar solto. Né? E você, opa, meu Deus do céu, essa derivação aqui não está tendo atividade. Pode ser uma zona de... Às vezes pode ser um eletrodo solto, né? E as áreas de colocação dos eletrodos devem estar limpas. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque isso gera interferências, geram artefatos que podem prejudicar a interpretação do eletrocardiograma, né? Aqui, pessoal, é uma interferência ocasionada por, geralmente, pelos, roupas, na hora que vai fazer a leitura, coberto em cima do paciente. Às vezes isso gera, a gente pensa, meu Deus do céu, será que esse paciente está fazendo uma fibrilação? Será que esse paciente está fazendo um flutter? Eu estou com dúvida aqui, eu não estou conseguindo visualizar a onda P desse paciente. Isso daqui são alterações oriundas de movimento do tórax do paciente. Essa mesma aqui, ela pode ser oriunda também de interferência elétrica. Paciente com celular, com smartwatch, né? Essa daqui é por flutuação do tórax do paciente. Então, paciente com doença de Parkinson, ele pode ter movimentos que você, meu Deus, esse paciente está fazendo um supra de ST. Chama o cardiologista e hemodinamicista 4 horas da madrugada. Ele vem naquela cara e quando ele vê que ele só... Pera bem, João. Bora só para esse paciente, faz esse eletrodo aqui. Se esse paciente está se mexendo, faz só uma medicação aí, um diazepamzinho para ele ficar tranquilo. Aí o supra de ST some. Tá aí teu supra de ST. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de interpretar um eletrocardiograma, porque às vezes são artefatos que podem prejudicar a leitura de vocês. E vocês podem tomar condutas e o paciente não tem necessariamente aquilo que vocês estão pensando que ele tem. Então, vamos lá. Essa daqui, pessoal, é a descrição clássica de um eletrocardiograma, né, na derivação D2. A gente tem a onda P, né, tem um complexo QRS, né, com a onda Q, onda R, onda S e tem a onda T. A gente ainda descreve a onda U, né, mas a gente vai falar dela mais à frente, mas por forma de curiosidade, tá bom? Percebam que eu falei para vocês que era importante estudo da eletrofisiologia e estudo da mecânica do coração, né? Aqui, pessoal, eu quero que vocês guardem bem. Aqui é um gráfico em que a gente tenta representar o ciclo cardíaco por meio de pressão dentro das cavidades, volume, o volume de sangue dentro das cavidades, o traçado do eletrocardiograma e o fonocardiograma, né? Então, aqui eu estou ouvindo B1, B2, estou ouvindo uma sístole, indo para uma diástole, tá bom? Então,
Essa daqui, pessoal, é uma representação do ciclo cardíaco, né? Então, a gente vai ver mais à frente por que é o comportamento, por que essas pressões elas aumentam substancialmente, né, dentro das câmaras cardíacas e por que o volume diminui ao longo do tempo, né? Isso à luz dos achados do eletrocardiograma. Mas antes de partir para essa parte propriamente dita, a gente vai falar sobre o princípio de registro do eletrocardiograma, né? Eletrocardiograma. Não se preocupem que isso vai fazer sentido, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Em torno de célula, lembra quando o Luiz Galvani metia choque nas perninhas das rãs? Ele achava que era a eletricidade que fazia o músculo se movimentar? Na verdade, não era bem eletricidade. Era mudanças de cátions e ânions, né, ao longo da membrana celular, né, que faziam um diferencial de atividade elétrica que, por sua vez, estimulava o músculo, e o músculo estimulado, a contração muscular era que fazia o movimento que ele visualizava a perninha do rã. Então, o que vai acontecer, pessoal? Em torno de uma célula, né, ela vai conduzir um potencial de ação, porque tem corrente elétrica, tem mobilização de cátions, tem um fluxo de cátions e ânions. Seja promovido por transporte que demanda consumo energético, bomba dependente de ATP, ou seja, por fluxo, mas existe um fluxo de cátions e ânions. Bomba de sódio e potássio, bomba de... enfim, vai ter um fluxo constante. Às vezes, cátion vai para fora, cátion vai para dentro, e isso vai gerar um diferencial de potencial, né? Então, o fluxo dessas correntes, ele vai gerar um gradiente de voltagem. Eletrodos que a gente coloca de forma extracelular, né? Então, um eletrodo que é colocado de forma extracelular, ele pode registrar, né, essa alteração no gradiente de voltagem. Só que o grande ponto, pessoal, é que no coração a gente tem um músculo, é um conjunto de células, então a gente tem de representar essa atividade elétrica como um todo, né? Então, quando a gente coloca esses eletrodos numa fibra cardíaca isolada, a gente pode ver essa movimentação, a gente pode ver? Não, né? A gente pode registrar eletricamente, né, essa movimentação de cátions e ânions, esse diferencial de voltagem. Mas, professor, isso daí é só numa... O senhor falou, só se aplica a uma célula, né? Sim. Então, para tentar ver o coração como um todo, que é um conjunto de células, são bilhões de células ali no coração, aí a gente vai tentar ver um vetor. Como é o somatório de todos esses diferenciais de voltagem, ele vai ser representado num vetor. E é isso que a gente consegue visualizar no eletrocardiograma. A gente está vendo ali um vetor de toda essa atividade elétrica do coração. Então, o eletrocardiógrafo, ele representa, né, ele só registra a direção desse vetor, né? Que é o vetor é uma seta apontada para a direção do potencial elétrico gerado pelo fluxo de íons. A ponta da seta é voltada para a direção positiva. Esse é um ponto importante, pessoal. Sempre o vetor, ele vai gerar para onde estão os íons positivos na ponta da seta. Por que isso, professor? Aí vamos lá. Aqui a gente tem o vetor, aqui a gente tem um eletrodo negativo, um eletrodo positivo, né? E aqui vai gerar um diferencial de potencial de voltagem, várias células, e aqui eu estou numa fibra cardíaca. A fibra é um conjunto de células, tá certo? Então, quando esse vetor, pessoal, ele aponta em direção, quando essa atividade elétrica, ela aponta em direção ao vetor, o que vai acontecer? Que é positivo. O fluxo que vai ser registrado no eletrocardiograma vai ser uma ascendente. Se não tem nenhuma atividade, né? Se não tem nenhuma atividade passando por esses eletrodos, a gente zera. O que eu vou ter é uma representação neutra. Então, ele volta para a linha basal. Mas, professor, e se o vetor ele for contrário, se a atividade elétrica ela for contrário ao vetor ao eletrodo positivo, a gente vai ver isso como uma onda negativa. Se não tem nada, volta para a linha de base. Professor, pelo amor de Deus, isso está me complicando demais. Então quer dizer que eu tenho de voltar até lá para o segundo, acho que é segundo ano, né, que a gente estuda vetor. O segundo ano estudar vetor em física e vetor em matemática. A gente não precisa ser tão radical desse jeito, pessoal.
Mas o que eu só quero dizer para vocês é que os eletrodos, eles vão ter um sinal. Essa representação do vetor, para onde ele vai apontando, é o que vai fazer com que, às vezes, a gente veja uma onda positiva numa derivação e negativa na outra. Porque o jeito que eu estou vendo aquele vetor, ele está ou indo em direção ao eletrodo positivo ou indo em direção ao eletrodo negativo. Lembra que eu falei para vocês? Decorem esse cidadão. Beethoven. Ele lançou uma base, né? Que é o que vai acontecer, né? Lembra como era que os braços deles ficavam dispostos e desenhavam um triângulo? Então, os eletrodos no braço esquerdo, braço direito e perna esquerda, né? Eles vão desenhar um eletrodo em que essa representação desse triângulo, o coração vai ficar no centro do triângulo. Esse daqui é o famoso triângulo de Beethoven, né? E a gente vai ter atividade elétrica, né, no coração. Isso vai gerar um vetor, né, que vai, dependendo de onde eu vejo esse vetor, a gente vai ter esses seguintes pontos. Então, derivação D1, D2 e D3. Então, derivação D1 é formada entre o braço esquerdo até o braço direito. Derivação D2 entre o braço direito até a perna esquerda. Derivação D3 entre o braço esquerdo até a perna esquerda. É mais ou menos aqui, ó. Derivação D1, derivação D2 e derivação D3. Professor, e por que isso é importante? Porque lembra que eu falei para vocês que o coração são atividades elétricas que a gente vai tentar somar, representá-la num único vetor. E é esse vetor que eu vou registrar no eletrocardiograma. Então, vamos lá. Quando eu vejo esse vetor na derivação D1, eu vou representar esse vetor aqui ao longo dessa derivação. Ele está indo em direção ao eletrodo positivo ou negativo? Positivo. Então, o que vai acontecer com o traçado elétrico? Como é que ele vai ser registrado no eletrocardiógrafo? Como uma onda positiva. Eu tenho um outro vetor, né, que está sendo representado na derivação D1. Coloquei aqui. Ele está indo em direção a positivo ou negativo? Negativo. Como é que ele vai ser representado no eletrocardiógrafo? De forma negativa. Agora, se a representação dele gera um ângulo de 90 graus, nada, como é que ele vai ser representado em D3? De forma neutra. É por isso que uma onda numa derivação ela é negativa, na outra derivação ela é positiva, na outra derivação ela é um traçado neutro. É por causa dessas representações e projeções do vetor ao longo das derivações. É para isso que servem as derivações. Então, vamos lá, um outro vetor aqui, né? Um outro vetor hipotético aqui, né? Então, eu tenho esse vetor A, representação dele em D1. Então, como está indo em direção ao ponto positivo, o que vai acontecer? Eu vejo ele como uma onda positiva. A representação desse vetor na derivação D2, como está indo em direção a um eletrodo positivo, eu vou observá-lo como uma onda positiva. A representação dele na derivação D3, como está em direção a um eletrodo negativo, eu vou representá-lo como uma onda negativa. Então, tudo isso que a gente falou de vetor, não se preocupem, pessoal. Tudo isso que a gente falou de vetor é só para vocês saberem qual é o princípio de registro do eletrocardiógrafo. Só para vocês terem noção. Ah, então quer dizer que está positivo nessa onda, porque ele está indo em direção positiva. Ah, professor, então quer dizer que uma onda, quando ela não está positiva numa derivação, que ela deveria ser positiva, o que está acontecendo? Não sei. Está invertido o eletrodo? Está trocado o eletrodo? Ah, professor, então quer dizer que trocaram o eletrodo. O vermelho está no local do verde e vice-versa? Pode acontecer. Ah, professor, e se o paciente tiver todas as derivações P, as ondas P que são positivas, tudo for negativo? Será que trocaram todos os eletrodos? Ou será que esse paciente tem uma dextrocardia? O coração está voltado para a direita, os eletrodos estão lá posicionados, mas tudo vai estar ao contrário. Então, esse também é importante, porque você tem noção. Ah, então quer dizer que é por isso que
Quando a gente olha um eletrodo, a gente olha uma derivação que está de um jeito que não é o normal, a gente pergunta, eita, foi feito isso daqui, rapaz, esse daqui é eletrodo trocado. Bora repetir esse exame bem de novo. Aí você vai lá e olha, opa, não, aqui a gente, esse eletrodo não está do jeito certo, esse daqui tem que ficar no braço direito, esse daqui no braço esquerdo. Tá bom, pessoal? Isso daqui a gente tenta representar a atividade elétrica do coração. Então vamos lá, né? A gente vai ver, pessoal, novamente, falando sobre aquele slide, né? Só que com as ondas agora, né? A gente vai ter uma onda. O nó sinatrial, ele começou o estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico ele vai se propagar ao longo dos átrios. E vai começar o desenho de uma onda, que é a onda P. Então, muitas vezes, quando eu tenho alteração de onda P, por exemplo, quando eu tenho ausência de onda P, pode ser um flutter atrial, pode ser uma fibrilação atrial, porque a onda P ela tenta representar a atividade elétrica nos átrios. Lembra que eu falei para vocês que o impulso ele vai passar por um processo de lentificação ao longo do nó atrioventricular. Isso vai gerar um espaço, que é um espaço entre a onda P e o complexo QRS, mais precisamente a onda Q. Né? Alterações nesse espaço, ele pode gerar um padrão de arritmia. A gente vai ver lá para frente esse padrão de arritmia. Porque esse espaço, ele tenta representar a lentificação que está acontecendo no nó atrioventricular. Enquanto o complexo QRS, ele tenta representar a atividade elétrica dos ventrículos. E a onda T é os ventrículos passando por um processo de repolarização, se preparando para um novo estímulo elétrico. Tá bom? Então, aqui é a derivação aqui é o eletrocardiograma, como a gente vê ele, o traçado, toda aquela onda que eu falei para vocês na derivação D2. Então, agora vai fazer mais sentido a gente entender o ciclo cardíaco com o eletrocardiograma, né? Se a gente leva em consideração pressão, volume, eletrocardiograma, o que vai acontecer, pessoal? O sangue, né, ele vai fluir continuamente, né, o sangue ele fica fluindo continuamente do átrio para os ventrículos. A gente vai ter um período de diástole, né, que é um período de relaxamento, que isso, por sua vez, ele representa quase 75% do preenchimento, né, do preenchimento do ventrículo. Os outros 25% acontecem na sístole dos átrios. Né? Então, olha aqui, ó. Então, a gente tem uma fase de enchimento, né, passiva, e a gente vai ter um aumento da pressão. Então, aqui eu tenho onda P, eu tive uma contração do átrio. Aquele restante de sangue, que são os 25% de sangue que estavam no átrio, eles vão ser expulsados dos ventrículos, aumentando ainda mais o volume de sangue na cavidade dos ventrículos. Aí a gente vai ter, pessoal, o complexo QRS, que é quando a gente vai ter a atividade elétrica seguida da contração. Percebam que a atividade elétrica acontece e em seguida a gente tem a contração propriamente dita, né? Porque não acontece tudo ao mesmo tempo, né? O que vai acontecer? Olha o que acontece com o volume ventricular. Ele tem uma queda brutal, o volume ventricular, né? Então ele vai ter uma queda brutal. E o que acontece com a pressão? Aumenta substancialmente dentro das câmaras cardíacas, né? A onda T é os ventrículos tentando se preparar para um novo ciclo, tá bom? Então, aqui, ó, o QRS ele vai conduzir a contração ventricular, né, que vai proporcionar esse aumento gradual de pressão e a queda que tem no volume dentro do ventrículo. É claro, né? O ventrículo está se contraindo, todo o sangue está sendo expulsado do ventrículo para ir para grande circulação, pequena circulação, o que seja. Então, aqui, pessoal, quando vocês olham um eletrocardiograma, vocês vão ver que ele é representado num papel quadriculado, né? Esse papel quadriculado ele também é padronizado, né? Então, a gente vai ter no eixo das abscissas, tempo. A gente vai ver que tem quadrados maiores e quadrados menores. Cada quadradinho menorzinho desse, pessoal, ele representa 0,04 segundos. Enquanto um quadradão desse, que é a junção de 5 quadradinhos pequenininhos, tanto nas abscissas como nas ordenadas, né, ele vai representar 0,2 segundos. No eixo das ordenadas, a gente tem voltagem. Né? Cada quadradinho pequenininho desse, pessoal, ele vai representar 0,1 milivolt. Então, tá aqui. Né? Então, um quadradão grandão desse
né, pessoal? Né? Um quadradão grandão desse vai representar 5 milivolts, tá bom? A gente vai ver, pessoal, que todas, então, essas ondas, elas vão ter amplitudes e tempos diferentes ao longo do eletrocardiograma. Mudanças nessas configurações da onda é que vão me dizer que tipo de arritmia, se essa onda está patológica ou não, se representa um problema de ventrículo, se representa um problema de átrio ou não, né? Então, um eletrocardiograma ele vai ter onda P, complexo QRS, né, que é onda Q, onda R e onda S, onda T e onda U. Vamos falar cada um por um. Então, onda P, né? O estímulo elétrico começou aqui, ele está indo por meio dos átrios e desenhou a onda P, pessoal. A onda P, ela vai ser bem estreita e pouco profunda, né? Ela tem uma voltagem máxima de 0,25 milivolts, a onda P. Ela tem uma duração bem curta, ela é de 0,08 a 0,1 segundo de duração. E ela tem um ponto importante, pessoal. Ela é positiva em todas as derivações. Então, todas as derivações que eu olho onda P, ela é positiva. Com exceção de AVR, pessoal. A AVR, ela vai ser negativa. Espera bem. Tá aqui, ó. Onda P positiva em todas as derivações. Né? Algumas ela é bem mais difícil de a gente conseguir visualizá-la, bem mais estreita, mas no AVR ela é negativa, pessoal. Agora, se a onda P está negativa em todas as derivações, pessoal, eletrodos eles estão posicionados de forma certa, de forma correta. A gente está diante de um marca-passo ectópico. O que é um marca-passo ectópico? Quando a gente estiver estudando sobre flutter atrial, a gente vai ver que às vezes no átrio, né, está lá o nó sinusal tentando comandar, né? Mas tem pessoas que ela começa a ter um marca-passo anômalo. Um conjunto de células começam a gerar uma atividade elétrica e dizer, opa, quem manda agora aqui no átrio sou eu. Aí gera uma arritmia que é o flutter atrial. Então, flutter atrial, quando é onda P negativa, a gente pode ver onda P negativa, ou seja, um marca-passo ectópico, né? E o outro é dextrocardia. Então, coração girado, todas as ondas P vão ser negativas. Só que tem um detalhe. As ondas P vão ser negativas e vai ser a exceção de quê? Quem vai ser positivo na dextrocardia? Vamos ver, né? Porque ficou tudo o contrário. Oi? Só o que é negativo? Lembra lá quando a gente falou sobre o... Porque na hora que está registrando um vetor em cima de AVR, ela vai em direção ao negativo. Aí por isso que registra negativo. Tá bom, pessoal? É só por isso. Porque nessa derivação aqui, na hora que o eletrodo, a derivação que esse eletrodo compreende, ele vai para lá, tá? A onda, em vez de estiver indo em direção ao positivo, ela está indo em direção ao negativo. Aí ele registra ela como uma deflexão. Tá bom? A onda Q, pessoal, ela é o início do complexo QRS, né, pessoal? Só botar meu apontador aqui. A onda P, ela é o início do complexo QRS. Então, tenho aqui o complexo tá no átrio ventricular, que é a identificação que eu falei para vocês, né? Que isso vai ser a representação entre o espaço P até o QRS, né? E a onda Q, pessoal, muitas vezes ela é estreita e pouco profunda. Ela tem uma duração de 0,04 segundos, tem 2 milímetros de profundidade. E vamos ver aqui, ó. Cadê? Só para botar aqui a lupinha aqui. Ó, geralmente, pessoal, pelo que vocês estão observando aqui, ó, onda Q, aqui difícil de visualizar, né? Onda Q, ela não representa mais do que 25% da onda R, né, do complexo QRS. Ela é bem pequenininha quando leva em consideração as outras derivações, né? Outro ponto importante, pessoal, não existe onda Q em V1 e V2. Então, por que não existe onda Q em V1 e V2, pessoal? Alguém pode me dizer por que fica neutro? Porque lá, quando vai a representação do vetor nessas derivações, ela vai desenhar 90 graus. Aí fica neutro. Tá bom?
Em V5 e V6, pessoal, tá aqui V5 e V6, é bem difícil a gente visualizar a onda Q, porque ela não representa não mais do que 15% do QRS. Nos outros é 25% e aqui 15% do QRS. Né? Mas o que chama mesmo a atenção para a gente é o complexo QRS, que ele é nada mais nada menos do que a representação da atividade elétrica ao longo do ventrículo. Né? Então, ele significa a despolarização dos ventrículos, né? Ele tem uma duração bem mais ampla, de 0,06 a 0,1 segundo. Ah, professor, então quer dizer que é importante eu saber esse pior que é, pessoal, porque quando a gente estiver falando sobre algumas arritmias cardíacas, principalmente arritmias ventriculares, vocês vão ver que uma das definições é eu tenho um tamanho de QRS maior do que o normal. Aí eu sei dizer, opa, então quer dizer que eu estou diante de uma lesão ventricular. Ou, perdão, de alguma arritmia ventricular. Tá bom? Então, a morfologia, para mim, essa é a morfologia que mais muda. O complexo QRS, ele muda muito de acordo com a derivação que você está vendo ele. Né? Mas ali só representa, pessoal, o quê? E ali está sendo visto de angulações diferentes, né? A onda Q, pessoal, do complexo QRS, pelo slide anterior, deu para ver que ela é sempre negativa, né? A gente vai ver que a onda R é a primeira onda positiva do complexo QRS. Ela pode ser ou não precedida de onda Q. Onde é que a gente não vai ter onda Q? Nas derivações V1 e V2. E onde vai ser difícil a gente observá-la? Nas derivações V5 e V6, porque ela não representa quase nem 15% do complexo QRS, a onda Q. Né? A onda S, pessoal, que é esse segmentozinho, essa onda aqui, né? Ela é negativa e é depois da onda R. E ela é bem importante, pessoal, esse complexo, essa onda S, esse segmento ST aqui, na verdade. Porque muitas vezes alterações nesse segmento ST, eles podem representar alterações isquêmicas que estão ocorrendo no músculo cardíaco, né? E também alterações de onda Q, eles podem representar necrose miocárdica, também a atividade de lesão do... Não é que ele pode estar invertido. Ele supra no início, ele aumenta no início, pode estar invertido depois, com a evolução da lesão. Mas vamos guardar. Eu prometo que eu também vou responder essa tua pergunta quando a gente estiver falando de semiologia da síndrome coronariana aguda. Que a gente vai ver os padrões de onda Q patológica, supra de ST, infra de ST. A gente vai ver todos esses critérios, né? Aí ver qual é o critério para homem, qual é o critério para mulher. Mas é nesse segmento bem aqui que eu vou observar essas alterações. Tá bom? A onda T, pessoal, por sua vez, ela representa a repolarização dos ventrículos. Né? A atividade elétrica passou, é os ventrículos tentando se prepararem para um novo estímulo elétrico. Né? Deu para perceber, pessoal, que ela tem uma menor amplitude que o complexo RS, né? A onda T. Né? Ela é positiva em todas as derivações que vocês vão olhar, com exceção de quem? De AVR, em que ela é desenhada negativa, tá certo? A onda T, pessoal, ela é assimétrica. A porção ascendente dela é diferente da porção descendente. Diferente da onda P, que a onda P ela é simétrica. A porção ascendente ela é igual à porção descendente dela, tá bom? Ela tem uma amplitude máxima de 5 milímetros nas derivações periféricas e menos de 15 milímetros nas derivações precordiais, né? Então, pontos importantes, pessoal, é que é o seguinte, com relação à onda T, né? Que ela muitas vezes ela representa, né, o que pode alterar a repolarização do miocárdio. Então, distúrbios hidroeletrolíticos, alteração de potássio. A gente tem uma onda T característica, que é a onda T apiculada. A onda T ela vai ser maior do que o complexo QRS. Na hora que a gente faz gluconato de cálcio, que é um estabilizador de membrana, a gente vê essa alteração em tempo real, ela começando a diminuir e voltando à normalidade dela. A onda U, pessoal, o que vai acontecer na onda U, né? Saiu agora meio com uma atualização, né? Eu não vou levar para o pessoal, quando eu estava fazendo a revisão da aula, né? Sobre uma atualização de eletrocardiograma, né? E sobre onda U. A verdade, a atualização que veio ainda existe muitos questionamentos sobre a origem da onda U, né? A principal suspeita é que seja repolarização do sistema de risco por Kine, a onda U, né?
Outro ponto importante, pessoal, é que ela vai ser melhor observada nas derivações V2 e V3, a onda U, e a gente consegue visualizá-la melhor em frequências menores do que 65 batimentos por minuto. A aplicabilidade clínica dela quase não tem, pessoal. Em algumas taquiarritmias, alguns grupos, que quem estuda muito, grupo japonês estuda muito essas onda U, né? Eles descrevem o aparecimento de onda U em alguns tipos bem específicos de taquiarritmias, mas na prática clínica tem pouca aplicabilidade. Tá bom, onda U? Eu vou logo partir, que a gente tem 5 minutos para falar sobre um tema bem importante. Prometo que aqui são os últimos slides, né? Pessoal, percebam que no coração a gente tem vários vetores. E esses vários vetores, eles são somados para representar um vetor. Então, a gente tem que saber como está o eixo do coração. Um paciente com uma cardiomegalia, né, o ventrículo esquerdo dele cresceu muito. Vocês acham que esse vetor, quando soma todos os vetores do coração de atividade elétrica e condensa num vetor só, ele vai ter a mesma distribuição de um paciente com coração normal? Não. Um paciente com a dilatação de ventrículo direito, ele vai ter a mesma configuração de um paciente com a alteração de ventrículo esquerdo? Não. Então, é aí onde brilha o princípio de eixo elétrico do coração. O eixo elétrico do coração, pessoal, ele pode ser um eixo normal, com desvio à direita, com desvio à esquerda e com desvio extremo, né? Que é extremo à direita. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? A gente vai tentar somar todos os vetores do coração, condensar num só e dizer: esse eixo é normal, esse eixo está desviado à direita, esse eixo está desviado à esquerda. A gente tem duas formas de dizer isso. Percebam que isso aqui, ó, de menos 30 até 90, normal. De 90 até 180, desviado à direita. De menos 180 a menos 90, né, a gente tem um desvio extremo. E de 90 a 30, menos 30, a gente tem um desvio à esquerda. A gente tem duas formas de responder essa pergunta nossa, pessoal. A gente tem a forma prática, que é a que eu aconselho fortemente vocês usarem a forma prática, mas, professor, eu sou um cientista por natureza e não me contento com bizus e nem formas práticas. Não se preocupe, pessoal, essa forma prática aí ela é validada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, vocês não vão estar fazendo nada errado nem bizu, não. Mas, se você quiser fazer da forma científica, eu vou falar para vocês no próximo slide. Quer dizer, pincelar, né, para vocês sobre o próximo slide. Para ver a forma, porque eu só quero dizer o seguinte, a minha pergunta é: qual o eixo do coração? Normal, à direita, à esquerda ou extremo? Não é só isso que eu quero saber? Então, pessoal, vou botar esse aqui. Então, vamos lá. Eu vou tentar avaliar o QRS, né? Em D1 e AVF. Então, vamos lá. Está aqui o QRS em D1 e AVF. Se o QRS ele é positivo em D1 e AVF, fechou. Graças a Deus, 60% dos casos é normal. O eixo é normal. Beleza, professor, mas e o restante, as porcentagens restantes, que é os 40%? Que eu acho que provavelmente é esse que cai na prova. Pior que é, pessoal, os 40% vão cair na prova, né? Aí a gente continua ainda, né? Se ambas as derivações, né? Se em D1 e AVF ele é negativo, a gente tem um desvio extremo. Mas, se em D1 ele é negativo, então olhei aqui, D1 ele é negativo, e em AVF ele é positivo, o eixo ele vai ter um desvio à direita. Se o QRS ele é positivo em D1 e negativo em AVF, então mudou aqui o cenário, ele é positivo aqui em D1 e negativo em AVF. Aí eu vou precisar ir para a derivação D2. Se é positivo em D2, o eixo ele é normal. Se ele é negativo em D2, o eixo ele vai ter um desvio à esquerda. Ok, pessoal? Deu para entender essa parte aqui? Primeiro, D1 em AVF. Positivo, eixo normal. Se ambas as derivações ele é negativo, desvio extremo. Então, olhei D1, olhei AVF, desvio extremo.
Se em D1 ele é negativo e AVF ele é positivo, então eu tenho um desvio à direita. Agora, mudando o contexto, né? Se QRS é positivo em D1 e AVF é negativo, em AVF ele é negativo, eu vou para D2. Se D2 é positivo, eixo normal. Se em D2 é negativo, o eixo tem um desvio à esquerda. Outra forma, pessoal, ela é um pouco mais complexa, né? Porque vocês vão precisar de uma calculadora de eixo, né? Vocês vão fazer o seguinte, pessoal. Vocês vão ter de pegar o QRS em D1 e D3, né? E vão ter de medir. Vocês pegam uma reguinha e vão medir a amplitude do QRS em D1 e a amplitude do QRS em D3. 43 milímetros em D1, 20 milímetros em D3. Aí vocês vão jogar ela numa calculadora, que ela leva o princípio da medida hexaxial de Bailey, né? Essa calculadora, né? Que é uma fórmula imensa que tem para isso. E ele vai me dizer bem aqui, ó, o eixo é 48 graus. Então o eixo está normal. Por essa fórmula aqui, essa fórmula que é a fórmula precisa, você vai dizer, opa, professor, então eu sei que o eixo está em 33 graus. Eu sei que o eixo está em menos 90 graus. Mas, pessoal, não respondeu a minha mesma pergunta aqui pela forma prática. Então, aconselho vocês a usarem a forma prática, tá bom? Mas, quem quiser usar isso daqui, se tiver uma calculadorazinha também de cálculo de eixo, pode ficar à vontade. Hoje tem na internet, né? Fica fácil. Você consegue botar na internet a calculadora de eixo. Tá bom? Oi? Pronto. Aí qual é a importância clínica? Vamos lá. Pacientes com sobrecarga de ventrículo direito. São pacientes que um dos critérios dele ele tem que ter desvio de eixo à direita. É um dos critérios que usa. Se não me falha a memória, os critérios de Lyme. O critério de Lyme é para ventrículo, para sobrecarga esquerda. Mas você vai precisar calcular e ter noção do eixo para dizer se esse paciente tem um sinal de sobrecarga ventricular direita. Ah, professor, então quer dizer que um paciente que tem um TEP maciço, que o ventrículo direito dele está trabalhando aos trancos e barrancos, ele pode ter sinal de sobrecarga? Pode. Mas para isso eu tenho que saber como é que está o eixo. Porque é um dos princípios, é um dos critérios para dizer isso. No eletrocardiograma, ele vai te perguntar, você vai ver lá, tem desvio, o eixo é desviado para a direita? Se não, você não está. Mas eu calculei aqui, deu tudo. Não tem sinal de sobrecarga, que é um conjunto de fatores. Não necessariamente, tá certo? Mas em algumas situações clínicas, sim. Tá bom? Aí vocês vão ver lá os critérios que ele pede lá. Mas essa é uma das importâncias do cálculo do eixo. Tá bom? Pessoal, eita, foi pontualmente, 18 horas, viu? Perguntas? Professor, Oi, pode perguntar. essa última parte da aula é melhor estudar pelo Guyton ou por outra biografia? Essa última parte da aula, pessoal, vocês podem estudá-la pelo... Tem um livro muito bom, que é o livro do professor Enéas, que é Eletrocardiograma, que todo médico deve saber. A leitura é bem agradável, é bem simples, esse livro, né, do professor Enéas, que infelizmente faleceu, né, do doutor Enéas, o mesmo que falava, meu nome é Enéas, queria construir uma bomba atômica no Brasil. Então, ele fez um livro muito bom. Tem também pelo portão, pelo porto, né, mas o portão, lá vocês vão ter, claro que ele não entra nessa complexidade toda, né, mas pela fisiologia do Guyton, não vai ficar legal, porque ele só fala o normal e só fala a configuração, ele não aprofunda muito sobre como é que vocês vão calcular frequência cardíaca, que a gente vai ver, ele não fala sobre noções de eixo, ele não fala sobre derivações, ele não fala sobre nada disso. No Porto vocês podem ter isso, viu? Ou nesse livro, tá bom? Aí eu não aconselho estudar essa parte, facilita. Então essa onda aqui está sendo gerada porque está acontecendo isso no coração. Porque eu sempre achei que quando a gente entende um pouquinho de fisiologia, facilita mais o entendimento das coisas, né? Mas eu aconselho estudar pelo portão, tá bom? Essa parte. Tá certo, professor. Obrigada. E quem quiser se aprofundar mais, tem essa literatura do professor Enéas. Não sei nem se esse livro ainda consegue, eu tinha até uma fotocópia da minha época de estudante. Bom? Pois tá certo então, pessoal. Pessoal, um abraço. Tchau, pessoal. Bom final de semana e bons estudos, viu, pessoal? Obrigada, professor. Tchau. Tchau.